Seguidores da Porto Alegre 24 horas. Nós voltamos com mais um pouquinho da apuração dos candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Olá, doutora Renata. Olá, professor Aragão de novo. Já temos novos resultados, né, professor? Sim. Aumenta um pouco a vantagem de Sebastião Melo com relação a Manuela, ainda na casa dos 53%, agora 53,64%, conta 46,36%. Mas conforme vai avançando a apuração, e nesse momento 3/4 das urnas apuradas, 3/4 dos votos apurados, parece muito difícil uma reversão desse cenário. Por mais que Manuela eventualmente diminua, a diferença nesse momento se encontra perto dos 40 mil votos, né? E uma diferença desse tamanho, com os 3/4 dos votos apurados, muito difícil a reversão. A questão vai ser mesmo definir qual a diferença entre Melo e Manuela, mas parece uma tendência a Melo vencer o segundo turno em Porto Alegre. Substancial a diferença nesse momento, professor. Verificamos que, no caso, por exemplo, de Canoas, quando tínhamos 75% dos votos, o candidato Busato liderava, mas Jairo Jorge virou em seguida. Mas a diferença lá entre eles era de cerca de 3 a 4 mil votos. Não era uma diferença tão grande quanto entre a candidata Manuela e o candidato Sebastião Melo, que chega aí na casa dos praticamente 30, quase 40 mil votos. Então, é bastante difícil que a candidata Manuela, nesse momento, consiga virar a eleição e ter o sucesso ao passo municipal. Isso mesmo, Renata. E nesse momento cabe talvez começar uma discussão sobre que projeto vence, ou que projeto nesse momento está vencendo a eleição para Porto Alegre, né? Ou seja, quando Sebastião Melo, neste momento, vence, está vencendo um projeto que é um projeto, de certa forma, de continuidade, né? Embora Sebastião Melo tenha ido para o segundo turno com Marquesan na eleição passada, muitos dos apoiadores de Marquesan naquele momento estão engajados na campanha de Melo neste momento, né? O seu vice, por exemplo, foi secretário do governo Marquesan, candidatos que concorreram ao primeiro turno e que hoje assessoram diretamente o candidato Melo, como Gustavo Paim, era vice-prefeito de Marquesan. Podemos entender que há uma certa continuidade de nomes, de partidos, e também, em certo aspecto, de projetos. Lembrando que Melo advém das candidaturas de Fortunati, onde Melo foi vice-prefeito, das candidaturas de Fogaça, onde Fortunati foi vice-prefeito, ou seja, parece ser que estamos indo para um quinto mandato deste bloco político, com diferenças eventuais, com centralidades inclinadas para determinados aspectos em alguns mandatos, mas quero crer que há uma continuidade de um projeto, né? De um projeto em que a população de Porto Alegre vem apoiando nas urnas há 5 mandatos, se essa situação não se modificar na atual apuração. Parece que não vai ser dessa vez, né, que Porto Alegre terá uma prefeita mulher. Agradecemos os nossos patrocinadores, Leiteria 639, localizada na Venâncio Soares 639, que é um restaurante, empório, padaria e confeitaria. O lugar perfeito para você colecionar momentos. E também localizada na Avenida 24 de Outubro, 1539. Um abraço para o Thiago Leite. Depois a gente dá uma passadinha lá, né, para tomar um cafezinho, doutora Renata, professor Aragon. Claro, passamos sim. Então, Nádia, parece que Porto Alegre escolhe o caminho da parceria público-privada, escolhe o caminho de propostas com um desenvolvimento marcado pela iniciativa privada, da não estatização de
transporte público, enfim, parece que Porto Alegre não concordou com o projeto da candidata à prefeitura, Manuela. Eu acho que não seria não ter uma prefeita mulher, mas sim não concordar com o projeto. Talvez se no lugar do candidato Sebastião Melo fosse uma outra candidata, Porto Alegre aprovaria. Pelo menos isso é o que me parece, que não seria uma questão de gênero, mas sim uma questão de projeto. Mas vamos lá. Acho importante nós pontuarmos também, professor, que tipo de Câmara de Vereadores o candidato vai encontrar. Nós vimos uma renovação na Câmara de Vereadores. Partidos como o PSOL, por exemplo, fez 5 cadeiras. Quatro cadeiras. 4 cadeiras. PT, 4 cadeiras. 4 cadeiras. PCdoB, 2 cadeiras. Então, o candidato Sebastião Melo confirmando sua eleição, se isso se consagrar nos próximos números e ao final da apuração, deve encontrar uma oposição de pelo menos 10 vereadores. E 10 vereadores posicionados, 10 vereadores esclarecidos e 10 vereadores que vão debater muito a cidade de Porto Alegre e os projetos enviados à Câmara. Hoje, professor, tivemos um convidado aqui no Porto Alegre 24 horas, o Matheus Gomes. O vereador eleito Matheus Gomes, que debateu e trouxe o seu ponto de vista em relação a pautas que, historicamente, nós sabemos que são pautas alinhadas à esquerda, assim como a gente diz, mas que também, em algum momento, deveriam ser pauta de todos os cidadãos. E sabemos que ele será um dos vereadores que vai se posicionar e que vai fazer uma oposição ferrenha, como se diz aqui no estado, né, a Sebastião Melo. E como será a composição dessa Câmara, professor? Bom, Melo terá maioria na Câmara, né? Como tu disseste, haverá uma oposição com peso, mas Melo larga de uma maioria, não uma maioria suficiente para reformas estruturais, né? Atualizam os dados para nós agora, nesse momento, 86,23%. Melo amplia um pouco mais a diferença para Manuela, nesse momento quase na casa dos 54%, 53,96% contra 46,04%. Eu arrisco dizer que essa eleição já está definida e que temos um novo prefeito para Porto Alegre. A questão da ausência de prefeitas mulheres é um debate que ficará para outro momento, mas é sintomático também, e aí eu faço um questionamento e uma reflexão, uma proposta de reflexão, que o campo que vem hegemonizando nas eleições para Porto Alegre é um campo que não lança candidatas mulheres. Eu não lembro de candidatas mulheres neste campo nas últimas eleições. Lembro, sim, agora, para ser justo, com o PSDB da Ieda Cruzius, pelo PSDB, quando foi governadora do estado, a única mulher governadora do Rio Grande do Sul. E era do campo do PSDB. Mas parece ser um caso isolado no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre. Agora, olhando o cenário das eleições do segundo turno, parece que esse campo também vem vencendo, porque Paula Mascarenhas, do PSDB, vence ao PT em Pelotas nesse momento. Jair Jorge, do PSD, ganha eleição em Canoas. Adiló, do PSDB, vence eleição a Pepe Vargas, do PT, em Caxias. Ou seja, esse campo que tu identificaste, né, que defende as parcerias público-privadas, merece a nossa atenção, Renata e Nádia. Ok, agradecendo também o nosso patrocinador,
Cruz Viagens e Turismo. A cada viagem, um novo conhecimento. Se você está a fim de viajar no final do ano ou fazer aquelas parecidas nos finais de semana, vai lá, liga para Cruz Viagens e Turismo e fala diretamente com o nosso amigo César e já aluga teu carro lá com GPS, ar-condicionado, o ônibus e com muita qualidade na hora de viajar. Vamos voltar daqui a pouco? Nós vamos derrubar e daqui a pouco a gente volta com mais apuração da cobertura das eleições dos candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Não sai daí e ativa o sininho para não esquecer. Até mais. E quando nós voltarmos, a gente já terá definido quem assumirá a Prefeitura de Porto Alegre nos próximos 4 anos. Não sai daí, que a gente espera.